E aí, galerinha, tio James na área de novo, e hoje nós trouxemos a resolução da provinha da UEMA 2022, PAS 2022. E a gente vai começar com a questão de número 41. Galerinha, essa questãozinha ela trata da lei da gravitação universal. É uma aplicação da lei da gravitação universal. Tranquilinho? Uma questãozinha bem bacana, bem tranquila. A gente precisa lembrar, né? Nós precisamos lembrar o que é a lei da gravitação universal. Vamos aqui lembrar. Lembrar, né, tio James? Exatamente, lembrar. O que eu vou lembrar aqui, tio James? Vou lembrar aqui o seguinte, ó. Olha só, o que dizia Newton? Newton diz o seguinte: quando eu tenho corpos com massas, né? Vamos imaginar aqui esses dois corpos. Um corpo com massa M1 e um corpo com massa M2. Esses dois corpos estão separados de uma distância d, né? Uma distância d. O que Newton diz? Diz que dois corpos que possuem massa se atraem mutuamente na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Que é isso, tio James? Calma. Olha só. Esses dois corpos separados por uma distância d, o corpo, como eles possuem massa, o M1 aplica sobre 2 uma força que eu vou chamar de 1 em 2. Logicamente, pelo princípio da ação e reação, o 2 aplica em 1 uma força que eu vou chamar de 2 em 1. A primeira coisa que eu sei dessas forças, pelo princípio da ação e reação, é que essas forças têm a mesma direção, que essas forças têm a mesma intensidade, a mesma natureza, porém em sentidos contrários. A mesma natureza, ou seja, todas são gravitacionais, todas são devidas à massa, ok? Então o que eu quero dizer com isso, tio James? É o seguinte, ó, que a força que 2 aplica em 1 vai ser menos a força que 1 aplica em 2. Tio James, e qual é o significado desse menos? O que este menos significa? Só está dizendo que os sentidos são contrários. Esse menos indica o que, tio James? Indica sentidos contrários, sentidos opostos, não é isso? Indica que a força F1 e 2 tem sentido contrário à força 2 e 1. Mas a outra coisa, ainda baseado na lei da ação e reação, é que o módulo de 2 em 1 é igual ao módulo de 1 em 2. Né? Quando eu falo em módulos, eles têm o mesmo valor, possuem o mesmo valor. Inclusive, eu vou chamar aqui, como eu estou falando de forças devido à massa, eu vou chamar tudo aqui de FG, e quer dizer força gravitacional. Tranquilinho? Beleza? Tio James, mas eu queria entender direitinho o que diz essa lei da gravitação de Isaac Newton. Ele diz o seguinte, ó, que dois corpos que possuem massa, eles se atraem mutuamente. Eles querem estar pertinho um do outro. Isso porque eles têm massa. E essa força de atração mútua entre eles é maior quanto maior for a massa deles. E essa força de atração mútua entre eles é menor quanto menor for a distância. Quanto mais distante está um do outro, menor vai ser a força de atração entre eles. Por isso que a gente diz que essa força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí você pode pensar assim, tio James, quer dizer que todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa? Sim, senhor. Isso quer dizer então que eu atraio o meu coleguinha do lado? Atrai. E a coleguinha também. A força gravitacional não é preconceituosa. Mas vamos que vamos, né? Beleza? Olha só. O que eu sei aqui, ó? Que a força gravitacional, de acordo com a lei de Newton, vai ser diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, o que quer dizer isso, tio James? Simples. Se a distância aumentar, a força diminui, porque elas são inversamente proporcionais. Se a distância diminuir, a força também aumenta, não diminui não, pegadinha, né? Pois é, não diminui, porque são inversamente proporcionais.
Agora, quando eu olho para o produto, ó, ele diz que é diretamente. Diretamente é se o produto aumenta, a força aumenta. Se o produto diminui, a força gravitacional também diminui. Tranquilinho? Isso é fácil, né? Simplesinho. Tio James, mas aí eu quero resolver a questão, né? A questãozinha da UEMA. Sim, essa revisãozinha foi só para te dar, só para te lembrar, né? Da base dos conceitos que nós iremos utilizar. Beleza? Eu nem vou ler a questão para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá, rapidinho, né? Bem, o que diz a questãozinha lá da UEMA? Tem dois sistemas. Um sistema formado pela Terra e pelo Sol, e o outro sistema formado por Marte e por Sol. Ah, como é isso, James? É simples, ó. Imagina que eu tenha bem aqui o Sol, né? Tem aqui o Sol, vou chamar aqui de sistema 1. Vou chamar de sistema 1, tá? Aí eu vou ter bem aqui o Sol, certo? E eu tenho aqui, girando em torno do Sol, a Terra. Então, a Terra gira em torno do Sol. Logicamente que esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é devido à força gravitacional, a atração gravitacional mútua entre eles, tá? Tranquilo? Aí, olha só, claro que existe aqui uma distância entre os dois, né? Que eu vou chamar aqui de R da Terra. Por que, tio James, que o senhor chamou esse R? Porque eu quis. Poderia ter chamado de D, não tem problema nenhum. Só que eu estou chamando R para dizer que aqui é o raio da órbita da Terra. É o raio da órbita que a Terra faz em torno do Sol. Tranquilo? Bem, aí olha só. O que eu sei aqui, tio James? É que eu sei o seguinte, ó. Que se eu for pensar na força gravitacional, que eu vou chamar aqui de G1. Por quê? O sistema 1, né? Entre a Terra e o Sol vai ser a massa da Terra vezes a massa do Sol dividido pela distância ao quadrado. E a distância ao quadrado aqui é o raio da órbita que a Terra realiza em torno do Sol. Tranquilo? Isso aqui está pacificado porque a gente acabou de ver que massa atrai massa na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. E tanto a Terra quanto o Sol possui massa, muita massa, né? Ok? Tranquilo? Beleza? Agora olha só, a questãozinha disse uma coisinha interessante. O que foi que a questão falou? Falou o seguinte, que a massa da Terra é 9 vezes a massa de Marte. A massa da Terra é 9 vezes a massa de Marte. Ah, tio James, então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa expressãozinha e escrever assim, ó. Força gravitacional entre a Terra e o Sol, que o senhor chamou de 1, não foi, tio James? Foi. Chamei aqui de sistema 1. Vai ser igual a G vezes... Quem é a massa da Terra? 9 vezes a massa de Marte. Ah, tá, de Marte, né? Isso. Vezes a massa do Sol, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Então eu posso dizer que a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol vai ser 9 vezes, né? Vai ser igual a 9G massa de Marte vezes a massa do Sol dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Isso porque eu substituí o que a questão disse. A questão falou que a massa da Terra é 9 vezes a massa de Marte. Tá bom, até aí? Tranquilinho? Então vamos lá. O que mais que foi dito, tio James? Foi dito o seguinte, que eu vou chamar aqui de sistema 2. O sistema 2, né, tio James? Eu tenho aqui o Sol e eu tenho aqui Marte girando em torno do Sol, descrevendo a sua órbita, né? É claro que aqui existe uma distância entre Sol e Marte. Essa distância eu vou chamar de R Marte. Por quê? É o raio da órbita de Marte, né? A distância entre o Sol e Marte equivale ao raio da órbita que o planeta Marte executa em torno do Sol. Beleza? O que eu posso fazer aqui, tio James? Simples, ó. Eu posso encontrar a força gravitacional exercida entre Marte e Sol. Vou chamar aqui de FG2.
vai ser a constante gravitacional, que é a mesma, né, no vácuo, vezes a massa de Marte, vezes a massa do Sol, dividido pelo raio de Marte ao quadrado, tá bom? Tranquilo? Como assim? Gente, eu já falei a vocês, né? Corpos que têm massa se atraem mutuamente na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. No caso aqui, a distância é o próprio raio da órbita do planeta Marte em torno do Sol. Tranquilo? Beleza? Tio James, mas ele disse outra coisa. Ele quer saber, né? Ele quer saber qual é a razão entre o quadrado do raio de Marte, a razão entre o quadrado do raio de Marte e o quadrado do raio da Terra. É isso que ele quer saber. Pois pronto, essa perguntinha a gente vai já resolver. Como o quadro é pequeno, né? Vamos já apagar, né? Vamos apagar aqui rapidinho e resolver a questão. Eita, quem já copiou, blá blá blá, tal, tirou print, copiou, né? Print, tio James. Ah, é print, né? Beleza, então vamos continuar. Vamos continuar a questão, né? Vamos continuar. Beleza. Então ele quer a razão entre o raio de Marte, o quadrado, pelo raio da Terra ao quadrado. Mas ele disse também, foi dito também na questão, que a força gravitacional entre a Terra e o Sol é igual a 20 vezes a força gravitacional entre Marte e o Sol. FG1 eu chamei da força entre a Terra e o Sol. FG2 eu falei da força entre Marte e o Sol. Tranquilo? Bom, aqui é só substituir, né, tio James? Eu já sei que G1 vai ser 9 vezes a massa de Marte vezes a massa do Sol, né? Claro que aqui tem a constante gravitacional, tio James, né? É verdade. Então, vamos aqui melhorar aqui. Vai ser a constante gravitacional vezes 9 vezes a massa de Marte vezes a massa do Sol dividido por R da Terra ao quadrado, que é igual 20, né? 20 vezes, quem é a força gravitacional entre Marte e o Sol? É a constante gravitacional vezes a massa de Marte vezes a massa do Sol dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Tá? Raio de Marte ao quadrado. Tio James, me explica direitinho como foi que apareceu esse 9mm. Ó, esse 9mm é a massa da Terra. Foi dito que a massa da Terra é 9 vezes a massa de Marte. Como eu estou falando aqui do vácuo, né, a constante gravitacional é a mesma. Como aqui eu tenho uma igualdade e uma razão, essa constante gravitacional com essa vai embora, né? A massa do Sol com a massa do Sol também vai embora. A massa de Marte com a massa de Marte também vai embora. Por que, tio James, que o senhor foi logo simplificando? Porque esse G está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar G sobre G, que dá 1. Por que esse MM com esse outro MM foi embora? Porque esse está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar a massa de Marte dividido pela massa de Marte, que também vai dar 1. Então eu elimino logo. A massa do Sol também vai passar dividindo. Aí ficaria massa do Sol sobre massa do Sol. Aí você simplifica logo para ganhar tempo, né? Então eu vou ficar aqui, ó, com 9 sobre o raio da Terra quadrado, que é igual a 20 sobre o raio quadrado de Marte, certo? Como eu quero saber é o raio quadrado de Marte dividido pelo raio da Terra ao quadrado, é só eu pensar aqui, ó. Se esse raio de Marte está dividindo no segundo membro, ele vem como para o primeiro membro? Multiplicando, né? Beleza? Então eu vou ter aqui, ó, 9 raios de Marte ao quadrado sobre o raio da Terra ao quadrado, que é igual a 20. Aí aqui você vai ter esse 9 que está multiplicando, vai passar como? Dividindo. Então, na verdade, essas crianças, eu vou ter, ó, o raio ao quadrado de Marte dividido pelo raio da Terra ao quadrado igual a 20 dividido por 9. Olha só como é fácil. É muito fácil. É fácil, tio James? É bem fácil. Tio James, aí o que eu faço agora? Bem, é só você ir lá para o gabarito e marcar a alternativa correta, que é a letra A, né? Galera, a gente vai dar uma
pausa aqui para a gente fazer logo a segunda questão. Tranquilinho? Galerinha, vamos agora com a questão número 42 da UEMA. Uma questãozinha polêmica, né? Uma questão aí que foi anulada, se não foi, merece ser anulada, porque com certeza ela está incorreta. Mas vamos que vamos. Olha, trata de uma esquiadora, né? Vamos pegar aqui a partir do segundo parágrafo, que é o que realmente interessa, né? Olha só, imagine que a eslovena, que é a esquiadora, né, recebe um novo desafio: saltar numa pista de esqui que liga dois picos com as seguintes medidas da pista. A pista apresenta um comprimento de 800 metros. É bem aí que está a polêmica, porque na verdade não é 800 metros. A gente vai provar o porquê no final, mas vamos usar esses 800 por enquanto. Inclinação de 30 graus, a altura do pico mais alto 100 metros, a altura do pico mais baixo 82 metros. Aí ele fala: a desportista eslovena parte do repouso, velocidade inicial 0, né, do pico mais alto sem usar os bastões, em direção ao pico mais baixo, conforme mostra a figura. Eu vou colocar a figurinha no quadro para vocês, tá? Perguntinha agora. Qual o valor do coeficiente de atrito dinâmico entre a neve e os esquis para que a esquiadora pare exatamente no pico mais baixo? Considere o cosseno de 30 graus igual a 0,9. Olha só. A gente usando os 800 metros, até que a gente encontra o gabarito. Mas eu vou mostrar para vocês porque que essa questão merece e com certeza foi anulada, né? A questãozinha da UEMA, tá bom? Vou já mostrar. Mas primeiramente, galera, vamos aqui lembrar de algumas coisinhas, né? Primeira parte que nós vamos lembrar é falar sobre o plano inclinado, né? O plano inclinado sem atrito. Olha só. Imagine que eu tenho aqui um plano inclinado, um ângulo 90 graus, e aqui um tetazinho, uma inclinação teta, né? Ok? Olha só. E eu tenho aqui um corpo sobre a superfície do plano inclinado. É claro que devido à ação gravitacional, né? A ação da Terra, esse corpo vai ser atraído para o centro da Terra por uma força que a gente chama de força-peso, certo? Esse vetor força-peso, ele pode ser decomposto numa direção paralela à superfície do plano inclinado e na direção perpendicular à superfície do plano inclinado. Ou seja, eu posso aqui, ó, decompor ele, né? Aí eu vou ter aqui a componente dele paralela ao plano, à superfície do plano inclinado, que eu vou chamar de Px. E aqui eu vou ter a componente dele perpendicular ao plano inclinado, que eu vou chamar de PY. Esse ângulozinho aqui é o ângulo θ, né? Esses dois ângulos eles são ângulos congruentes, tá? Ok? Beleza? Olha só. Bem, quando você olha essa figura, você observa que o PX está de frente, né? Está oposto ao ângulo θ. Existe uma relação trigonométrica no triângulo retângulo que trabalha o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Se você olhar aqui, ó, né, nesse triângulozinho bem aqui, que eu vou marcar em vermelho, ó, se você olhar aqui, ó, prestar atenção nele, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, P é a hipotenusa, né? E o PX é o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Então eu posso trabalhar aí a relação trigonométrica seno, né? Mas a gente vai logo direto, né? Bem, olha, então a partir disso eu sei que se o PX é oposto, né, vai estar relacionado com seno. Então esse PX vai ser igual ao peso vezes o seno de θ. Tio James, como é que o senhor chegou nessa conclusão? Eu poderia até fazer para vocês, e vou fazer só essa, mas não era nem obrigado a fazer. Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho aqui o seno de θ, é o cateto oposto, que é Px, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o P. Se eu colocar um aqui, ó, eu vou ter uma razão, onde eu posso fazer produtos meio pelos extremos. Então, meu Px vai ser o P vezes o seno de θ. Então, sempre que eu tiver um triângulo retângulo, o cateto oposto a um ângulo, ele se relaciona com a hipotenusa através do seno. Então, eu posso dizer que Px é P vezes o seno.
Outra coisa que eu posso observar é que eu posso pegar esse vetor bem aqui que eu chamei de PY, né? E trasladar ele para cá. Então eu vou ter aqui, ó, o meu PY, aí eu tenho aqui o triângulozinho fechado. Quando você olha para o PY, ele está coladinho ao ângulo θ. Coladinho. Cor de quê, gente? De cosseno. Então eu vou relacionar o PY com o cosseno. PY vai ser P vezes o cosseno de θ. Eu também posso fazer isso. Eu posso também usar essa relação trigonométrica. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que está coladinho com θ, que é PY, sobre a hipotenusa, que é o peso. Né? Subtende que tem um aqui, eu faço produto meio pelos extremos, meu PY vai ser P vezes o cosseno de θ. Tranquilinho? Tranquilo? Beleza? Agora outra coisa aqui, você observa que na direção perpendicular à superfície não há variação de velocidade, ou seja, esse corpo não fica subindo e descendo, não há variação de velocidade, né? Se não há variação de velocidade, é porque alguma força está anulando o PY. E que força seria essa, tio James? É simples. Quando esse corpo é atraído pela força-peso, ele vai aplicar uma força de compressão na superfície do plano inclinado. Ok? E o plano inclinado, pelo princípio da ação e reação, reage e aplica sobre ele uma força que a gente chama de normal. Então aqui eu vou ter a força normal. Por que, tio James, que eu chamo de normal? Porque é uma força que está atuando na reta normal, porque é uma força que é perpendicular à superfície. Tio James, o que seria reta normal? Gente, reta normal é simples. Se eu tiver aqui um plano, certo? A reta normal é aquela que faz um ângulo de 90 graus com o plano, ok? Se eu tiver aqui um plano inclinado, a reta normal é aquela reta que faz um ângulo de 90 graus com o plano. Então, uma força que atua na reta normal, a gente costuma chamar de força normal, certo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, também uma situação como esta, da superfície, aqui eu teria a minha reta normal, ok? Certo? Então, olha só, devido à força de compressão que o objeto exerce sobre a superfície reage e aplica no corpo uma força chamada normal. Como não há movimentação, como não há variação de velocidade na direção normal, isso quer dizer que esta força normal anula o PY. E isso só é verdade se elas forem iguais, porque eu vou ter aqui um corpo sobre a ação de duas forças com mesma direção, com mesma intensidade e sentidos contrários. A resultante sobre ela é igual a zero. Então eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que a força normal tem o mesmo módulo de PY, né? Só que eu sei o seguinte, que o meu PY é P vezes o cosseno. Então eu vou dizer que é P vezes o cosseno de θ. Mas eu não posso ir mais além. Nós sabemos que o peso é a força da gravidade. E a força da gravidade é M vezes G cosseno de θ. A força da gravidade é mg, né? Então a normal vai ser mg cosseno θ. Tranquilinho? Bem fácil? Bem simples, né? Ok? Bem, tio James. Então essas relaçõezinhas aqui é importante para mim. Sim. E esse outro lado aqui? Bem, aqui nós temos uma observação interessante. Olha só. Quando você tiver um triângulo retângulo e você quiser calcular a hipotenusa, se você olhar para o ângulo, certo? Se você olhar para o ângulozinho e esse ângulo é 30 graus, o ângulo de inclinação é 30 graus, você pode calcular a hipotenusa fazendo simplesmente ela igual ao dobro do cateto oposto. Ah, é, tio James? É. Toda vez que o ângulo for 30 graus, o ângulo de inclinação, a hipotenusa desse triângulo retângulo é o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Simples, né? Simples, muito simples. Ah, tio James, então isso quer dizer o seguinte, que se esse A for 10, a hipotenusa vai ser 20. 2 vezes 10 dá igual a 20. Se esse A for 40, a hipotenusa vai ser 80, porque 2 vezes 40 dá
80. Se esse A for 100, a hipotenusa vai ser 200, porque a hipotenusa é 2 vezes o cateto oposto. E tio James, e quando o ângulo for 60 graus? Olha, quando o ângulo for 60 graus, a gente vai ter a hipotenusa igual ao dobro do cateto adjacente. Ao dobro do cateto adjacente. Não esqueça, esse é o cateto adjacente, é o que está coladinho. Esse aqui é o cateto oposto. E aqui nós temos a hipotenusa, né? Então, se o ângulo for 60 graus, o cateto, aliás, a hipotenusa é o dobro do cateto adjacente. Vamos repetir aqui, né, para não confundir. Se o ângulo for 60 graus, 60 e não 30, a hipotenusa é 2 vezes o cateto adjacente. É o dobro do cateto adjacente. Já se o ângulo for 30 graus, no triângulo retângulo, né? A hipotenusa vai ser o dobro do cateto oposto. Com essa observaçãozinha, a gente faz uma porrada de questões, inclusive anular a questão 42 da UEMA. Vamos só recapitular aqui. Toda vez que eu tenho um plano inclinado, um corpo sobre um plano inclinado, logicamente sofre a ação da força-peso. Eu posso pegar essa força-peso e decompor no Px e Py. Esse Px é o oposto é seno, então Px é P vezes seno. O PY está aqui coladinho, né? É o adjacente a θ. Então, PY é P coladinho, cosseno de θ. Como não há deslocamento, como não há variação de velocidade na direção normal, eu posso dizer que a normal anula PY. Para normal anular PY, ou seja, para a resultante ser igual a zero, é preciso que a normal seja igual a PY. Então, eu posso ter a normal, que é igual a PY é P vezes o cosseno de θ, e o peso a gente sabe que é M vezes G. M é a massa vezes a gravidade é o peso. Então, a normal pode ser a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Então, com base nisso, a gente já pode resolver essa questãozinha. Vou só dar uma pausa aqui para poder fazer o desenho. Tranquilinho? Volto já! E aí, galerinha, vamos lá? Vamos lá continuar a questão? Vamos lembrar aqui, ó, a gente vai ter uma esquiadora, né, que vai descer essa rampa e subir esta, certo? Tranquilo? Eu vou representar a esquiadora como esse corpo aqui, meio quadradinho. Tio James, tá? Não, é só uma representação, tá? Porque vai ficar ruim desenhar ela aqui, né? Ok? O que é que eu tenho aqui em relação a essa esquiadora? Primeiro, tem o peso dela, né? Aí, logicamente, esse peso vai ser decomposto numa componente Px, né? Px e numa componente Py, né? Aqui nós temos a decomposição do peso dela, Px e Py. A gente sabe o seguinte, que na hora que a esquiadora pressiona a superfície devido à força-peso, né, a superfície reage e aplica sobre ela uma força que a gente chama de força normal. Certo? Força normal, tranquilo? Então tá aqui as forças que estão atuando devido ao peso, né, sobre o corpo, sobre a esquiadora, né? Mas outra coisa a gente vai pensar aqui, ó. A esquiadora vai partir do ponto A com a velocidade inicial igual a zero, certo? Com a velocidade inicial igual a zero. Isso quer dizer o que, tio James? Isso quer dizer que no ponto A, ela não tem energia cinética. No ponto A, a energia cinética em A também é igual a zero. Então isso quer dizer que no ponto A, a única energia que está na esquiadora, está armazenada nela, é devido à altura. Então aí ela tem energia potencial. Então nesse ponto nós vamos ter energia potencial em A, que vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura em A. Quanto é a altura em A? 100, né? Já está dizendo aqui. Então eu vou dizer que na verdade isso aqui vai ser 100 mg. Por que eu posso escrever assim? Porque a ordem dos fatores não altera o produto,
Certo? Tranquilo? Beleza? E mais, ela vai chegar no ponto C, quando ela chegar bem aqui no ponto C, ó. Quando ela chegar aqui no ponto C, logicamente ela vai partir aqui, né? Do ponto A, certo? Quando ela chegar no ponto C, a velocidade dela também vai ser igual a zero, porque ela vai parar completamente. Se ela para no ponto C, então a energia cinética em C também é zero. Então, tio James, a única energia que resta para ela é a energia devido à altura, que é chamada de energia potencial. Na verdade, é a energia potencial gravitacional, a energia armazenada do corpo devido à gravidade, devido à altura dela em relação ao nível de referência, né? A energia potencial em C vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura no ponto C, que é 82. Então, eu posso dizer que isso aqui é 82 mg. Tranquilo? Por que eu posso fazer isso? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Não esqueça, a única energia que sobrou aqui é a energia potencial, é a energia devido à altura a este nível de referência, ok? Beleza. Agora, olha só. Se eu tivesse aqui um sistema conservativo, o normal era ela partindo do ponto A, uma altura de 100 metros, era ela atingir o ponto C também numa altura de 100 metros, né? Porque aí você teria um sistema conservativo, a energia ia se conservar. Se a energia aqui fosse 1000, chegasse em C teria que ser 1000. Como a única energia é potencial, a massa dela não altera, a gravidade não altera, então a quantidade de energia em A teria que ser igual à quantidade de energia em B. Seria o princípio da conservação da energia mecânica, tá? Que não é o caso aqui, houve perda de energia. E essa perda de energia é devido à força de atrito. A força de atrito é a força que vai atuar no sentido contrário ao deslocamento. Então, toda a perda de energia aí é devido ao trabalho realizado pela força de atrito. Tranquilinho? Beleza? Olha só, o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, que a força de atrito, lá de aulas passadas, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a força de atrito em questão, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal que a gente já viu na aula passada. A normal é a massa vezes a gravidade, vezes o cosseno de θ. Então a força de atrito vai ser a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Só que o θ aqui é 30 graus, não é isso? Ok? Tranquilo? Beleza, então eu posso dizer o seguinte, foi dado na questão que o cosseno de 30 graus, isso aqui foi dado na questão, é igual a 0,9. Então eu posso dizer que a força de atrito aqui, ó, isso aqui é 0,9, a ordem dos fatores não altera o produto, vai ser 0,9 mi vezes a gravidade. Ou então eu posso deixar do mesmo jeito, né? Então a força, nesse caso aqui, a força de atrito vai ser mi vezes a massa vezes a gravidade vezes 0,9, que é o cosseno. Vamos guardar essa expressãozinha aqui, tranquilo? Beleza? Outra coisa interessante que a gente falou, nós dissemos o seguinte, que o corpo ele vai perder energia devido ao atrito, devido ao trabalho realizado pela força de atrito. O trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho negativo, um trabalho resistente, né? Olha só, e esse trabalho vai ser igual à diferença de energia, porque a energia perdida nesse percurso é a energia referente ao trabalho da força de atrito. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o trabalho da força de atrito em questão é a variação da energia mecânica entre A e C, ou seja, a variação da energia potencial entre A e C. Então o trabalho vai ser energia potencial em C menos a energia potencial em A. Tio James, por que o senhor não usa energia cinética? Porque não tem energia cinética em A e nem energia cinética em C. Em ambos os pontos, né, os picos, a energia cinética é zero. Outra coisa que nós aprendemos o quê? Que trabalho é sempre força, no caso aqui força de atrito, vezes o deslocamento, né?
E a energia potencial em C vai ser 82 mg. E a energia potencial em A vai ser 100 mg. Tranquilinho? Até aí algum problema? Não, né? Olha só, a força de atrito nós já sabemos que só que esse trabalho é negativo, né? Não esquecemos disso, é um trabalho resistente. É um trabalho negativo, né? Então é menos força de atrito vezes deslocamento. A gente sabe que trabalho é sempre força vezes deslocamento. Essa força de atrito a gente já sabe, está aqui, ó. Então eu vou ter aqui, ó, menos. Eu vou ter aqui. Deixa eu pegar aqui outro pincel. Eu vou ter aqui menos Mi vezes M vezes G vezes 0,9 vezes o deslocamento, que foi dado na questão, que é 800. Tranquilo? Isso tudo vai ser igual a quanto? A 82 mg menos 100 mg. É como se fosse 82 laranjas menos 100 laranjas, né? Então eu ficaria com um débito aí de 18 laranjas, né? Então na verdade eu vou ter aqui, ó, menos 18 mg, né? Eu vou ter aqui 82 menos 100. 82 o que, tio James? mg. Aí você observa aqui o seguinte, ó, que você tem aqui, ó, mg de um lado, mg do outro. Então esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então eu posso logo cancelar, eu posso logo cortar, porque eu vou ter mg dividido por mg, e isso é igual a 1, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então eu vou ter aqui, ó, menos... O que eu tenho aqui, ó? 0,9 vezes 800. Se eu quero eliminar esta vírgula, eu tenho apenas uma casa após a vírgula. Para cancelar essa vírgula, eu corto um zero, cancelo um zero. Se eu tenho uma casa, eu cancelo um zero. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 9 vezes 8, 72, baixo o zero, dá 720, Mi, que é igual a menos 18. Ok? Tranquilo? Dá para enxergar direito não, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui. Beleza. Certo? Aí a gente vai ter o que, ó? Nós vamos ter aqui o seguinte. Esse menos 720 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ter Mi, que é igual a menos 18 sobre menos 720. Esse valorzinho aí dá algo em torno de 0,25. Tranquilo? Ok? A questão tem que ser anulada, tio James, se tem a resposta no gabarito, pelo simples fato que essa distância toda, esse comprimento, não é 800. Lembra que eu falei para vocês que quando o ângulo for 30 graus, a hipotenusa ela é igual ao dobro do cateto oposto. O dobro de 100 é 200, então aqui eu teria 200. Aqui, ó, o dobro de 82 é 64, não é isso? Então, se eu somar 200 mais 164, dá 364. Nunca vai dar 800. Por isso que a questão deve ser nula, porque ela está mal formulada, né? Claro que essas coisas acontecem. Só não acontece eles permanecer com a questão sem anular. Porque aí não tem lógica, gente. Não tem como forçar a resposta. Ah, mas tem um gabarito lá, 0,025. Sim, mas tem um gabarito com um número que equivale ao comprimento de 800 metros, que não existe, não é real, ok? Então, olha só, essas duas questõezinhas por hoje, né? Mas a gente vai fazer as outras, né? E vamos colocar no canal, beleza? Então, galerinha, quem está assistindo aí, quem estiver assistindo, é só fazer lá a sua inscrição, deixar o seu like.